Na formação de um raio, na abordagem clássica, o raio está associado diretamente à formação de uma nuvem, que é exatamente onde mais acontecem os raios, não é? Não são? Durante uma formação de uma nuvem de tempestade, é muito comum você associar a tempestade à formação dos raios. Até porque a gente vê isso, né? Você vê uma tempestade sendo formada, você vê o tempo todo acontecendo o fenômeno do raio, formando relâmpagos e trovões. Esse raio, na explicação clássica, ele era formado assim. Uma nuvem, dentro do ciclo da água, ela vai sendo formada à medida que a água chega, o vapor d'água chega a alta camada da atmosfera, nas camadas mais altas, e lá é muito frio. A baixa pressão e baixa temperatura congela aquela água. O vapor passa para a fase sólida pela sublimação, certo? E formam-se pequenos cristais de gelo. Esses pequenos cristais de gelo vão trombando um no outro e vão, às vezes, colidindo um com o outro, aumentando o tamanho do cristal, formando cristais maiores. À medida que esses cristais vão aumentando, eles ficam mais pesados, certo? E a gravidade puxa eles para onde? Para baixo. Então, os cristais de gelo mais pesados começam a descer. Mas os cristais mais leves, eles são carregados para cima, às vezes, por correntes de ar quente, pouco mais quente, e fazem ele subir. Resultado, nós temos alguns cristais mais pesados descendo, outros mais leves subindo. Na teoria clássica da formação de raios, o que acontece com os dois cristais? Resvalam um no outro e o resultado ocorre atrito, certo? E dentro do atrito forma-se a eletrização. E aí nós temos cristais com carga positiva e cristais com carga negativa. Nessa teoria clássica, a nuvem vai se formando e vai ficando muito grande. Essas nuvens que formam tempestades são chamadas de cúmulos nimbus. Ela chega a dezenas, a centenas de quilômetros de altura. São nuvens gigantescas, ok? Que vai das camadas mais baixas da atmosfera até as camadas mais altas. São montanhas, praticamente, de nuvens, certo? Ok? E essas nuvens enormes, ao serem formadas, elas vão eletrizando-se. Na visão clássica, os cristais de gelo vão trombando um com o outro, entre aqueles que vão subindo com aqueles que vão descendo. A eletrização por atrito faz aqui em cima na nuvem ficar eletrizada positivamente e aqui embaixo ficar eletrizado negativamente. Então a nuvem ficou polarizada, certo? Só que como a nuvem ficou muito grande e mais pesada, a gravidade puxa ela para onde? Então vai chegar uma hora que a base da nuvem, que é a parte inferior, vai ficar próximo do chão. Ok? Próximo ao chão. Quando essa base da nuvem ficar aproximadamente algumas centenas de metros, tipo, por exemplo, vamos imaginar que ele está a 300 metros de altura. E essa nuvem aqui tem 100 quilômetros de altura. Opa! O topo da nuvem está muito mais longe da base do que a base do chão, não é? Como agora a base está mais perto da Terra, é muito mais fácil essas cargas negativas influenciarem a Terra do que o topo da nuvem. Por quê? Porque a distância é enorme. Essa distância aqui ela é menor. E aí o que essa base negativa da nuvem vai fazer? Vai acabar polarizando a Terra também, certo? Fazendo com que os elétrons que estão aqui desçam e fiquem lá embaixo. E aqui em cima forma uma superfície com carga positiva. Então a Terra forma aqui na superfície um polo positivo. Nessa abordagem clássica, uma hora o que vai acontecer? Aqui vai acumulando cada vez mais cargas negativas, enquanto lá em cima, positivo, bem distante da base, certo? Uma hora vai ter tantas cargas negativas aqui embaixo, e aqui em cima da Terra vai acumular tantas cargas positivas, que a atração entre a base da nuvem e o topo da Terra fique muito forte, certo? Mas os elétrons não são móveis? São ou não são? Como eles são móveis, o que pode acontecer uma hora com esse monte de elétrons? Descerem todos de uma vez, na forma de uma descarga, certo? Quando esses elétrons descerem todos de uma vez, forma-se o quê? O raio. E aí tem-se a formação do raio. Ok? E a nuvem e o raio vai de onde para onde? Da base da nuvem para onde? Para a Terra. Esse jorro de elétrons que descem aqui pelo raio seria essa descarga elétrica. Ou seja, parece uma faísca, ok? De uma descarga elétrica que acontece entre um corpo negativo e um corpo positivo. Como eu disse, essa é a explicação clássica da formação dos raios. E até quando essa explicação foi válida? Até o final do século XX. Até a década de 90. Fala!
Ah, a função do para-raio. A pergunta dele é qual é a função do para-raio. Um para-raio, ele seria uma ponte que você criaria entre a Terra e a nuvem, tentando criar um caminho mais curto para a nuvem. E foi exatamente o que Benjamin Franklin pensou lá no começo do século XIX. Ele pensou o seguinte: se eu criar uma torre metálica, por exemplo, ok? Que faça isso aqui, ó. Olha a torre aqui, ó. A torre tem uma forma de uma ponta, não é? Certo? Uma ponta é vantajosa porque ela aumenta a concentração dessas cargas elétricas. O que significa aumentar a concentração? Eu tenho mais cargas em menor espaço. E aí o que vai acontecer? Aqui vai ficar muito positivo. O que vai acontecer com essa distância aqui? Ela fica menor do que em relação à superfície da Terra. Essa distância aqui é maior e essa distância aqui é menor. Na hora que o raio vai procurar um caminho para chegar até a Terra, ela encontra o caminho mais curto. Então o que acontece? Você aumenta a probabilidade do raio acontecer nessa torre do que em relação aqui embaixo. Então o que o para-raio faz? Ele protege, porque ele cria uma região de maior probabilidade do raio atingir essa região. E os lugares em volta? Diminui a probabilidade. Então, como você tem maior incidência dos raios podendo acontecer na torre do que no entorno, o que está em torno fica protegido. Tá? Foi assim que Benjamin Franklin pensou. Uma teoria, na época, que gerou uma proteção que é usada até hoje. Os para-raios estão aí, no alto de casas e prédios, exatamente para proteger os raios. Mas não no sentido de evitar o raio. O para-raio não existe para evitar. O que ele existe é exatamente para fazer o raio cair nele. Então o para-raio, ele é um lugar que aumenta a probabilidade do raio cair nele. Tá? Entendeu? Então nesse sentido, o para-raio, ele protege fazendo o raio cair nele e não no entorno. Há algum tempo atrás, no começo desse ano, saiu no noticiário nacional de que o Cristo Redentor perdeu a ponta do dedo dele. O Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, no alto do morro onde ele fica, ele é um para-raio. Então, como ele é um próprio para-raio, normalmente os raios caem onde? Exatamente nele. Só que no começo desse ano, um dos raios mais intensos ali aconteceu e atingiu a ponta do dedo dele. E o que aconteceu com a ponta dele? Arrancou o pedaço. Certo? Então a ponta do Cristo Redentor lá na mão dele ficou sem uma ponta do dedo, porque o raio acabou arrancando esse pedaço. Mas é um lugar muito comum de cair. Aliás, é o lugar mais comum ali do Rio de Janeiro que acontece raio. Exatamente porque ele é um para-raio, uma torre que sai do chão. Ele já está no alto de uma montanha e já é alto mesmo, certo? Ficando mais alto ainda, ele aumenta a probabilidade de acontecer. Tá? Então é assim que Benjamin Franklin pensou lá no começo do século XIX e que foi pensado até o final do século XX. Quase 200 anos foi a explicação clássica da formação de raios. O que aconteceu no final do século XX? Mais ou menos em 1992, um grupo lá da Austrália, ok, de meteorologistas, começaram a fazer filmagens de raios usando máquinas de alta velocidade. O que são máquinas filmadoras de alta velocidade? Uma máquina filmadora comum, que nem essa que vocês têm nos celulares, inclusive, tiram mais ou menos uma filmagem formando fotografias, uma após a outra. Na verdade, a filmagem ocorre por vários quadros por segundo. No caso da filmagem comum, forma-se 30 quadros por segundo de filmagem. Então, no único segundo de filmagem, fotografa-se praticamente 30 quadros. Quando isso é passado, passa tão rápido para os nossos olhos que a gente não vê entre um quadro e outro, e dê uma imagem contínua. No entanto, esses meteorologistas lá na Austrália, eles conseguiram fazer a filmagem com 3.000 quadros por segundo, 6.000 quadros por segundo, 10.000 quadros por segundo. Chegaram a utilizar uma máquina filmadora com 100.000 quadros por segundo. Você imagina, em um segundo tirarem quantas fotos? 100.000 fotos. São chamadas máquinas de altíssima velocidade. Aí quando você pega essas fotos todas e passa ela 30 quadros por segundo, como é que parece a cena? Em câmera lenta. Ok? Nós não temos programas de televisão chamados supercâmeras. Filma-se toda aquela cena em vários quadros por segundo, depois você passa a velocidade de 30 quadros por segundo, a câmera aparece um movimento bem devagar. Quando eles fizeram essa filmagem dos raios e perceberam que esses raios eram muito mais intensos e complexos do que a teoria previa, então percebeu-se que a teoria sobre a formação dos raios estava errado. Errado em que sentido? Primeiro, um raio, ele não acontece sozinho. Ele acontece em várias etapas. Tá?
Uma das classificações que foram feitas dessas etapas são em 4 etapas. Na verdade, um raio não é formado de um raio só. Ele é formado de 4 raios. A gente não vê porque isso acontece muito rápido. É tão rápido a formação desses outros raios que os nossos olhos não são capazes de ver. Mas na filmagem em câmera lenta, ok? Quer dizer, visto em câmera lenta, fotografado em várias vezes por segundo, percebe-se a formação desses raios secundários. Isso mostrou que a quantidade de energia envolvida no raio era muito maior do que se imaginava. E a teoria clássica que explicava a formação de raios não dava conta. Por quê? Só a eletrização por atrito não dá energia suficiente para aquilo que era visto na filmagem. Então percebeu que precisava de uma outra explicação para o processo de eletrização da formação de uma nuvem. Daí é que entra de novo o nosso quarto processo que eu falei hoje para vocês, o efeito fotoelétrico. Então, que maneira a nuvem pode ficar eletrizada também? Bom, como essa nuvem pode ficar muito grande, ela não pode chegar às camadas mais altas da atmosfera. Chegando a camadas mais altas da atmosfera, essa nuvem fica exposta à radiação do espaço, a radiação do Sol, a radiação cósmica que vem do espaço. E o que essa radiação é? Altamente energética. Como as radiações que vêm do espaço é altamente energética, e essa nuvem chegou às camadas mais altas, ela fica exposta a essa radiação. Como essa radiação tem muita energia, o que ela pode fazer com os átomos que compõem a nuvem lá em cima? Arrancar os seus elétrons. Se essa radiação atinge os átomos e as moléculas que compõem essa nuvem lá no alto da atmosfera, as moléculas de água e seus átomos começam a perder elétrons. E aí os elétrons começam a cair em cascata. Forma-se uma cascata de elétrons quando eles são energizados pela radiação cósmica do espaço. E aí acontece, um jorro de elétrons começa a descer. Resultado, que aconteceu com a nova abordagem? A nuvem passou a ter muito mais cargas negativas. Tá ok? E isso se forma tão rápido, mas tão rápido, porque eu tenho radiação vindo do espaço, certo? Energizando a nuvem, que a nuvem, ao mesmo tempo que ela descarrega, ela já recarrega rapidamente, porque forma-se uma cascata de elétrons vindo do alto da nuvem. Essa cascata que vem descendo do alto da nuvem, consegue energizar ela rapidamente, e aí que você consegue ver um raio atrás do outro. Se você vê um dia uma tempestade, você vai entender o que eu estou dizendo agora. Você vai ver que muitas vezes um raio mal acabou de acontecer, que já está acontecendo outro. Como é que se forma tantos raios um atrás do outro? A teoria clássica não previa isso. Se a nuvem descarregava, e era o atrito que gerava essa eletrização, é preciso um bom tempo depois para isso aqui voltar a ficar eletrizado. E a observação mostra que não é assim. Acontecem muitos mais raios do que a teoria previa. O que foi necessário? Uma formulação de uma nova teoria, que explica a formação das cargas elétricas numa nuvem. A eletrização, hoje, segundo a abordagem mais recente, utiliza-se o efeito fotoelétrico para explicar como uma nuvem fica eletrizada.